Antes de começar as leituras, eu quero dizer para vocês que para o mês de janeiro, para o nosso primeiro mês do ano, na leitura de janeiro, vai ter um diferencial. Eu vou sortear para vocês quais arquétipos estarão presentes no ano de 2021 para cada signo. Arquétipos são símbolos que nos acompanham, são 12 arquétipos, eles nos acompanham ao longo da vida, mas sempre no momento atual tem algum que se sobressai, né? Que sobressai-se aos outros. Então, na leitura de janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos que vão te guiar no ano de 2021, tá bom? Agora chego de conversa, vamos lá para a leitura que já tem que ter começado. Valeu? Vamos lá então. O signo que a gente vai ver agora é o signo de Capricórnio, as cabrinhas do zodíaco. Lembrando que esse baralho é um baralho de mitologia que é desenvolvido por mim. E logo ele vai ser comercializado, tá? Ele já está em fase de execução. Quem tiver interesse, mas eu aviso vocês assim que estiver pronto. Dois recados. Primeiro, deixem o likezinho de vocês, se inscrevam no canal, porque a inscrição de vocês ela é muito importante pra gente. Deixem comentários, porque eu adoro ler. Até agora eu tô conseguindo ler todos e respondê-los, estou muito feliz por isso. E queria dizer para vocês que a história do Olho em Portal, ela tá toda nos vídeos, aqui embaixo. Procurem as playlists ali, que ali tem tudo, como começou, e já comecei a falar de mitologia, ou seja, o início, onde tudo começou, já tem vídeo no canal. Então dá uma espiada para tu ir acompanhando. Eu tô tentando fazer numa ordem cronológica, porque o início ainda dá, mas depois as figuras começam a se ramificar, e aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas na medida do possível, eu vou fazendo assim para que vocês não percam, como a gente diz, o fio da meada. Tá bom? Então fica a dica. Cuidem cada semana que entra vídeo, deem uma olhada para vocês irem se inteirando do assunto, que é um assunto que a gente sabe que é magnífico, né? Tá bem? Signo de Capricórnio, as nossas cabrinhas do Olimpo, do zodíaco, da astrologia. Vamos ver então. Caiu já uma cartinha, olha. Capricórnio, dezembro. Passou rápido esse ano, né, gurizada? Na verdade, um rápido dolorido, mas passou. Conseguimos chegar ao fim, graças a Deus, né? Cá estamos. Dezembro tá aí Papai Noel, Ano Novo, coisa bem boa. Então, vamos ver. Esse baralho, como eu já falei para vocês na outra leitura, ele foi desenvolvido por mim. Para vocês, capricornianos, saiu a Pandora e saiu o Centauro. O que a gente tem aqui? A Pandora ela é uma figura que ela é a primeira mulher, segundo a mitologia grega. Ela foi criada por Zeus em forma de mulher e ela foi dado um monte de características de perfeição feminina. A deusa Hera deu para ela a força, a deusa Afrodite deu para ela a beleza, a deusa Atena deu para ela a sabedoria, porque Zeus queria que essa figura aqui fosse uma figura encantadora. E aí ele criou a mulher, nós, né? Encantadoras e lindas, né, gurias? Então, só que assim, o intuito de Zeus era meio, né, duvidoso. Ele fez essa menina aqui para que ela levasse um titã chamado Prometeu à ruína. Esse titã havia roubado o fogo divino, havia desobedecido o próprio Júpiter, e aí, para se vingar, em função de uma vingança, a Pandora foi criada. Vamos lá, Capricórnio. Cuidado com manipulação. Tá? Cuidado para não ser envolvido em assuntos de vingança e cuidado para não se envolver em assuntos de vingança. Teve um outro signo que já apareceu esse assunto vingança, não sei porque já é a segunda leitura que isso aparece, mas enfim, continuando. A Pandora foi dada uma caixa, que é a caixa que ela carrega na mão, a famosa caixa de Pandora. Nessa caixa, Zeus colocou
tudo que era coisa, tudo que era sentimentos e sensações. Dentre elas, as grandes mazelas do mundo, como fome, doença, tristeza, estava tudo dentro daquela caixa. E ele disse assim para ela, ó, tu não abre essa caixa até que tu entregue para o destinatário, que no caso era o Prometeu. Então, ela pegou a caixa, obedecendo ao criador dela, né, e desceu para encontrar o tal do Prometeu. Mas no meio do caminho, deu uma zebra. Ela encontrou o irmão dele, um carinha chamado Epimeteu. E aí os dois tiveram uma tórrida história de amor e ele questionou, disse, vem cá, que caixa é essa que tu carrega, que tu não larga nunca? Ela disse, isso é uma caixa que me foi dada, né? Eu tenho que levar ela para um determinado lugar, entregar para uma determinada pessoa. E aí ele disse assim, tá, mas o que tem dentro dessa caixa? Ela disse, não sei. Ele disse, não sabe? Como que tu não sabe o que tem dentro da caixa? Ela disse, não sei. Ele falou, tu sabe o que tu pode estar carregando aí dentro? Isso aí pode ser perigoso. E aí, gurizada, ele desperta na Pandora, é o que eu sempre digo, uma das maiores vicissitudes do homem, que é a curiosidade. A curiosidade, por um lado, ela é boa, mas na grande maioria das vezes, né, se mal aspectada, ela nos leva para a derrota, né? A gente sabe disso. E mulheres, em geral, são curiosas por natureza. Os homens ainda tem uns que disfarçam, tem uns que conseguem, né, fazer o não tô entendendo, mas a mulher... Quer ver uma mulher ficar louca e dizer assim, eu tenho uma coisa para te falar, depois eu tenho uma coisa para te falar. Meu Deus, a gente já fica... Ou então, mandar uma mensagem e apagar. Né? É isso. A curiosidade é uma coisa assim que ela sabota, né? Ela subjuga o ser humano. E aí, tomada por uma curiosidade incontrolável, ela falou, abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, dessa caixa saiu tudo que não prestava. Todas aquelas coisas que eu falei. Ela se apavorou com aquele monte de coisa indo pro ar, se dissipando. Ela disse, meu Deus, correu e fechou a caixa. Quando ela fechou a caixa, ela deu só uma espiadinha e aí viu que lá dentro tinha ficado somente uma coisa, que era a esperança. É por conta dessa história de Pandora que se diz que a esperança é a última que morre. Então, Capricórnio, o que a gente tem aí? Cuidado com provocação, não aceita a provocação, não aceita, sabe aquela fofoca, aquele disse-me-disse, que as pessoas têm o mau hábito de fazer com a gente, usando... muitas vezes da fraqueza da gente, para nos deixar desconfiados, para nos deixar com o pé atrás, para nos deixar querendo mexer em coisa que não é da nossa competência. Então, cuidado, essa guria aqui, na verdade, ela foi usada 2 vezes. Primeiro pelo Júpiter, que mandou ela fazer um trabalho que ela nem sabia o que era. Cuidado, cuidado com manipulação. Segundo, pelo Epimeteu, que fez ela desobedecer a primeira ordem e ainda fazer uma baita de uma caca. Né? É graças a essa menina aqui que o mundo tem tudo isso que não presta, que ele tem, segundo a mitologia grega. É evidente. Então, assim, cuidado. O que tu não domina, não te mete. Eu sei que capricornianos, esse pessoal da Terra é um pessoal que faz acontecer, é um pessoal que realiza, é um pessoal impaciente, é um pessoal que não deixa nada para depois. O pessoal da Terra não deixa nada para depois. Cuidado. Às vezes tu pode estar sendo... levado a mexer em coisa que não é da tua conta. Sabe, botar mão no vespeiro? É disso que a gente tá falando, tá? Junto com a carta da Pandora, a gente tem o Centauro. Quem é o Centauro? Os Centauros, eles eram entidades que eles representavam a personificação do homem, que da cintura para cima lidam com o raciocínio lógico, porque os Centauros, eles eram os grandes professores da Grécia Antiga. Eles lecionavam, eles ensinavam, eram os caras que eram detentores de sabedoria, tá? Normalmente eu digo que capricornianos são pessoas racionais ao extremo e por conta disso é comum capricornianos terem uma visão geral das coisas de maneira assim bem pontual. Capricornianos, assim como os sagitarianos, são bons conselheiros, né? Eles têm uma visão crítica aguçada. E os centauros, eles eram professores, ou seja, eles ditavam coisas que as pessoas acreditavam, que as pessoas criam, tá? Só que assim, quando o assunto é cintura para baixo, a gente tem um grande problema. Porque os centauros, eles eram bonzinhos até a página 2. Quando aparecia uma ninfa, quando aparecia um ser que despertava neles o instinto animal, eles se transformavam e a razão ia toda pro ralo. Ou seja,
são sapientes, são equilibrados, são inteligentes, são coerentes da cintura para cima. Quando o assunto é instinto animal, terminou a figura. Capricornianos tem muito disso, né? Capricornianos têm a volúpia a serviço deles, né? Capricornianos não é um signo do fogo, mas é um signo que, né, tem a libido normalmente em alta conta. Então, cuidado, gurizada, ó, aqui a gente tem um jogo de alerta, tá? Cuidado com manipulação, e essa manipulação ela pode se referir a instintos físicos, instintos sexuais. Cuidado. Cuidado. Se for possível, tentem usar a racionalidade, tentem usar a parte de cima do corpo, tentem usar o racional. Eu acho que isso pode livrar vocês de uma incomodação bem grande. Vamos ver agora, vamos clarificar com o tarô mitológico. Vamos ver o que os capricornianos, o que o mitológico diz pra cá. Vocês não vão nem acreditar a carta que caiu aqui. Então. A carta que caiu aqui é a carta da estrela. Tá vendo que é uma menina abrindo uma caixa? Então, em alguns decks ela é representada por quem? Pela própria Pandora. Aqui a gente tem o mesmo personagem. Ou seja, uma coisa confirmando outra. A notícia boa é que a carta da estrela, isso é um arcano maior. Quando a gente fala em arcanos maiores, a gente fala de influências externas, ou seja, coisas que não dependem do teu livre-arbítrio, né? A boa notícia, tá vendo que da caixa tá saindo um monte de coisinha ali? A boa notícia é que essa carta é uma carta espiritual, ela se refere à fé, ela se refere à esperança. Lembra da caixa? A última coisa que tinha dentro era a esperança. Então, assim, por mais conflituoso, por mais conflito que esteja aparecendo, a gente tem a carta da estrela que ela vem para nos guiar, tá? Então, assim, é uma carta que nos chama para reflexão. E antes da reflexão, e muito mais do que a reflexão, ela te chama, capricorniano, para fé. Vou fazer uma pergunta pessoal de cunho pessoal. Como é que anda a tua fé? Como que anda? Como é que tu anda manifestando a tua fé? Todo dia eu rezo o Pai Nosso. Não, a gente não está falando de oração, a gente está falando de fé. Como é que tu está manifestando? Tu está entregando o teu dia no final dele para Deus, agradecendo pelo dia que tu teve? Tu está entregando o teu dia para Deus de manhã quando tu acorda, agradecendo por tu ter aberto os olhos, por tu estar vivo? Tu está agradecendo a Deus pela tua família, tu está agradecendo a Deus pelo teu trabalho, que para o Capricorniano é uma coisa tão forte, tão decisiva. O nome do Capricórnio é trabalho. Capricórnio nasceu para trabalhar, né? A pergunta é, a espiritualidade na tua vida, ela está sendo invocada? Como é que tá a fé aí? Né? Fica a dica. Porque quando entra a luz, a sombra desaparece. Entendeu? A escuridão desaparece. Quando um ambiente está escuro, que tu acende a luz, o escuro se foi. Então é disso que a gente está fazendo. Procura a luz. Fé e esperança, tá, Capricórnio? Por pior que pareça a situação, dobra o teu joelho, olha pro homem velho lá em cima e diz: meu Deus, me ajuda, tô enrascado, preciso de ti. Pronto, em seguidinha tu vai ter uma resposta. A outra carta que saiu para vocês foi o 6 de copas. Nesse deck de mitologia, a gente tem ali a psique, que é uma figura mitológica que é referente à alma. A palavra psique em grego significa alma. E ela é uma guria que ela era mortal e se apaixonou pelo Cupido, o anjinho aquele da flecha, que é o deus do amor. Só que os dois tiveram um amor muito conturbado, porque a mãe dele, que era Afrodite, descobriu e aí ficou inventando mil coisas. Segundo a mitologia, é a primeira sogra bandida da história da humanidade. Então a Afrodite criou 1000 empecilhos para que os dois não ficassem juntos. E a Psique sofreu horrores, porque ela era só uma mortal. A Afrodite e o Cupido eram deuses, mas ela era só uma mortal. E esse 6 de copas aqui, ele nos mostra a Psique esperando a volta do amor que foi embora. O que a gente tem quando se fala em copas? Quando se fala em copas, a gente está falando de sentimentos. E o 6, ele é uma carta assim de projeto, de esperança, de troca,
né? De dar e receber, de reconhecimento, tá, Capricórnio? Então, o que a gente tem aí? A gente está sendo reconhecido pelo que a gente é? Ou a gente está dando mais do que a gente está recebendo? Né? Onde é que está o nosso equilíbrio? Esse equilíbrio está existindo ou não? Essa é a pergunta que é para tu fazer para ti mesmo. E a partir da tua resposta, aí tu começa a traçar o teu plano de ação, tá? Vamos clarificar aqui com o tarô prateado. Vamos ver do que a gente está falando. Vamos confirmar. Olha aqui, ó. Caíram 3. Normalmente eu tiro só uma. A gente tem aqui, de novo, olha que maravilha. De novo a carta da estrela, só que de um outro deck. Ó, então tu tem 2 vezes a carta da estrela. Confirmado. Fé. Se tivesse que dar um nome, acho que vou dar esse nome para esse vídeo. Fé. A fé move montanhas. Essa é a chamada de ordem para o Capricorniano no mês de dezembro, tá bom? A outra carta que saiu aqui foi o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que nos fala de aproveitar o que eu colhi. Aproveitar, fazer o uso dos frutos que eu colhi. Distribuir eles para quem eu quiser, repartir eles com quem eu quiser, compartilhar eles com quem eu quiser. O 8 de ouros é quando tu fez a colheita do que tu plantou. É uma carta de colheita. E agora tu pode fazer com ela o que tu bem entender. Tá claro? Se a dúvida é emocional, tá dado o recado. Se a situação for material, também tá dado o recado. Natal, festas, comemorações, júbilo e fé. Repito, fé. Deixa essa palavra ficar batendo na tua cabeça que ela vai falar contigo, tá bom? E a outra que caiu, 9 de copas, 9 de cálices. Nossa, aqui tá um jogo bem voltado pro emocional, Capricórnio. A gente tem a estrela, a gente tem 2 vezes a estrela, a gente tem o 6 de copas, a gente tem o 9 de copas. 9 de copas normalmente é plenitude, família feliz, família reunida, né? A gente sabe que a gente está atravessando uma situação mundial meio complicada, mas capricornianos são carinhosos por natureza, capricornianos são família, né? É um signo assim muito comprometido com o que o cerca. Então, o que a gente tem aqui então? A gente tem no início do jogo, cuidado com o que tu tá disseminando, cuidado com o que tu tá distribuindo por aí, tá? Cuidado com teu instinto animal, não deixa que o teu instinto animal distribua coisas que tu não vai dar conta depois. Se tiver muito forte o impulso, se tiver muito forte o controle do teu impulso, tu sabe a quem tu vai recorrer. Repito, fé. Tem coisas que só a fé consegue nos libertar. E aí, depois que tu conseguir essa empreitada não vai ser fácil, principalmente para vocês capricornianos, mas depois que tu conseguir isso aí vem a colheita e a festa, comemoração, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no teu desafio capricorniano pro mês de dezembro, que é um desafio que faz parte dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules foi um semideus que passou por 12 tarefas horrorosas e venceu todas elas. E como nós somos filhos de Deus e Deus também nos deu força quando nascemos, então vamos ver qual o trabalho de Hércules que parece com o teu desafio do momento. Se tu não tá passando, tu vai passar. E como é que tu vai resolvê-lo, tá? O teu desafio é dominar o touro de Creta. Esse foi um dos 2 trabalhos que foi dado a Hércules para que ele executasse, só que tinha um detalhe, o touro de Creta era um touro maluco.
Era um touro louco da ilha de Creta. E quando ele se soltava, ele saía em desabalada corrida, quebrando tudo, derrubando tudo, fazendo uma bagunça. Ninguém conseguia contê-lo. Então, o que o Hércules teve que fazer? O Hércules teve que estudar a rotina desse touro. E no momento propício, que demorou muito tempo, o Hércules saltou sobre o touro e dominou ele pela força. Vamos lá então, de que desafio a gente está falando aqui, Capricorniano? A gente está falando de um desafio que ele vem em desabalada corrida para o teu lado. Tu já conhece, tu já sabe do que se trata, mas tu também não tem muita noção de como que tu vai superar, porque é uma coisa que parece que é mais forte do que tu. Parece não, é uma coisa que é mais forte do que tu. Tu sabe que tu é um signo muito forte, né? Os capricornianos são dotados de uma força mental e física muito grande, mas nesse caso, quando o assunto é esse teu desafio, tu é praticamente uma criancinha. A tua fragilidade, ela salta aos olhos. Então, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer que nem o Hércules fez. Tu vai ter que observar primeiro como é que se comporta esse teu desafio, de que maneira é que ele ataca, com que frequência ele ataca e quando que ele ataca. Então, tu vai ter que prestar atenção nesse teu desafio, na rotina dele, para tu poder tomar uma providência. E essa providência vai ser o improviso. Quando ele menos esperar, tu se joga sobre, tu não vai confrontar ele assim, tu não vai confrontar ele, tu não vai olhar ele de frente, tu vai estar escondido de alguma maneira, e quando ele passar, tu salta em cima dele e segura ele pela guampa, tá? É isso que o Hércules fez, porque o Hércules era dotado de uma força descomunal, mas o touro também era, e além do touro ser um bicho muito grande, muito bravo, ainda era louco. Então assim, ele não estava lidando com uma coisinha simples, com um leãozinho, com uma andorinha, ele estava lidando com um touro louco. Então o teu desafio, Capricórnio do mês, é um touro louco, um touro bandido. Tu tá pronto para saltar sobre ele? Se não tá, te prepara, porque se tu vier na cara dura assim, ele vai te derrubar e já eras. Tá dada a dica. Capricornianos apaixonados, vamos dar uma olhadinha aqui nos anjos do romance para falar um pouquinho dos crushes. Porque também ninguém é de ferro, né? A gente tem que falar de amor. Só desafio, ainda mais dezembro, último ano do mês. Vamos ver o que a gente tem aí. Olha, perspectiva para 2021. Vamos lá. Codependência. Essa é a carta que saiu para ti. Codependência. A codependência está afetando a tua vida romântica. O que é codependência, Capricórnio? Codependência é quando tu precisa da outra pessoa para fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa, eu vou no mercado só se tu for junto. Eu não vou lá na mãe se tu não quiser ir comigo almoçar lá no domingo, então não vou. Eu não vou levar o guri no colégio se tu não ir comigo, sabe? Codependência é isso, ou seja, tu não fazer as coisas que tu tens que fazer, as tuas coisas, por conta da companhia do outro. Eu tenho uma filha que é psicóloga e ela sempre diz assim, os casais, eles têm 3 vidas. Um tem a dele, o outro tem a dele e os dois juntos têm uma terceira. E isso é uma coisa que faz muito sentido. A gente precisa ter a nossa individualidade. É bom estar com a pessoa que a gente gosta? É claro que é bom. É lógico que é bom. Mas assim, a pessoa também precisa de ar para respirar, né? Os signos da terra, eles são arraigados, somos terra, somos porque eu também sou da terra, somos arraigados, a gente gosta do que é seguro, a gente gosta do que é firme, porém, isso às vezes sufoca. Então fica a dica, Capricórnio, codependência não é legal, em aspecto algum, sob circunstância alguma. Ninguém gosta de viver sufocado, né? Presta atenção então. Eu contei pra vocês, guris e gurias, que eu desenvolvi essa caixinha aqui. No outro mês eu contei pra vocês, que é uma caixinha que tem 50 cards, que são conselhos do Olimpo pra vocês. E ela vai estar sendo comercializada logo em seguida, já tá em fase de execução, até já falei antes, né? Junto com o baralho também. Eu vou tirar agora dessas cartinhas um conselho, né? Do pessoal do Olimpo pros capricornianos. Vamos ver o que essa gente tem pra contar. Para dizer para vocês, presta atenção, hein? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Baco. Baco é deus do vinho.
da festa. Ai, ai, ai. Vamos ver. O Deus do vinho nos convida a brindar a vida. O Deus do vinho nos convida a brindar a vida. Pare de reclamar do que não foi ou poderia ter sido. Tens uma estrada inteira pela frente para ser vivida e aproveitada com as pessoas que amas. Entregue-se. A frase, o verbo de ordem Capricórnio para dezembro é integre-se, entregue-se. Para de reclamar, criatura, para de querer tudo certinho, nos seus devidos lugares, sendo que os devidos lugares das coisas só elas sabem onde são. Esse pessoal da Terra acha que sabe tudo, gosta de dominar. Eu falo por mim também, tá? Não tô olhando, apontando a ti, tô falando por mim também. Só que as coisas, no fundo, a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? As coisas, elas têm os seus determinados lugares, mas não quer dizer que esses lugares são os que a gente considera que são. Tá bom, Capricorniano? Então, assim, ó, fica aqui um grande beijo da Grace Luz, um abraço, foi uma grande satisfação estar com vocês. Opa! Vamos lá, compartilha o vídeo, te inscreve, manda pro pessoal aí, pras parcerias, curte, dá o teu like e me segue lá no Instagram, o Limportal, que lá tem um monte de mensagens bacanas e umas fotos muito bonitas e as histórias mitológicas de maneira reduzida. Ah, não esquece do que eu falei no início. Olha os vídeos aqui que contam toda a evolução da mitologia grega ao longo das eras. Um grande beijo e eu me despeço agradecendo a Deus Nosso Senhor pelo privilégio de ter estado com vocês, pedindo para Ele clareza, discernimento e foco. Um grande beijo e foi uma baita satisfação estar com vocês. Muito obrigada pela companhia.